Pessoal, eu tô gravando essa videoaula para falar do tema da terceira semana do volume 7 dos PETs. E para vocês do oitavo ano, o tema é da terceira semana traz a América Latina, suas paisagens naturais, e eu tô olhando ali pelas atividades, mais só mesmo as paisagens naturais, né? Traz uma última atividade sobre população. Então, para não ficar uma aula muito extensa, muito grande, porque se eu for falar de paisagem natural da América Latina e população da América Latina, sobre as características, definições de tudo isso, fica uma aula muito extensa. Então, eu vou falar, já que as atividades elas puxam mais para a questão natural, climática e do relevo, né, as questões físicas da América Latina, eu vou falar então sobre essas questões, né? Não vou abordar muito tempo tema população nessa aula, porque não é pedido muito nas atividades e seria uma aula muito extensa abordar isso tudo só numa aula, e eu não gosto de fazer aulas muito extensas para não ficar chato para vocês depois assistindo. Então, falando sobre as paisagens naturais da América Latina, né? A gente já pode falar de cara que a América Latina, ela vai pegar o México, né? Que compõe a América do Norte, a, os países da América Central e a América do Sul, né? Por que tem essa definição América Latina? Porque são países de língua que foram colonizados, né? E tem hoje, né, línguas que foram de origem latina, né, português, espanhóis e franceses. Então, América Latina. Mas essa divisão também ela tem um cunho socioeconômico, né? Porque se a gente pega os dois países que não compõem a América Latina, que são os países da América Anglo-Saxônica, desde a colonização e até hoje, eles vão ter características sociais e econômicas muito distintas, né? Então tem essa divisão. Mas partindo pro que a gente vai falar essa semana de fato, que é a questão das paisagens naturais, a América Latina ela vai ter uma extensão territorial muito grande, né? Principalmente uma extensão latitudinal. Só para vocês terem ideia, em termos de macroclimas, né? Das áreas macroclimáticas, que é o que mais que influencia prioritariamente o clima de um determinado lugar, os países que compõem a América Latina vão estar dentro da faixa temperada do norte, dentro da faixa tropical e dentro da faixa temperada do sul, né? O caso do Uruguai, até o sul do Brasil, parte do Chile vai estar no temperado sul, parte da Argentina, a temperada norte, o México, e os outros na faixa tropical, né? Então, além disso, isso já faz com que haja uma diferenciação climática, por exemplo, muito grande. Então, se há diferenciação climática, vai haver diferenciação dos biomas de vegetação, né? Além disso, tem outros fatores, como por exemplo a altitude, que vai influenciar nessas paisagens naturais dentro da América Latina. Se a gente observar para o lado do Pacífico, né, a América Latina, uma costa dela vai ser banhada pelo Pacífico e uma costa dela banhada pelo Atlântico. Do ponto de vista do relevo, né, a costa da América Latina, que é mais a oeste, que é banhada pelo Pacífico, ela é muito instável, porque há um tectonismo de placas muito grande ali, né? Por exemplo, aqui a placa de Nazca se chocando com a placa da América do Sul, né? Soerguendo até hoje os Andes. Na América Central há muito atividade vulcânica, há um tectonismo de placas muito grande, principalmente, obviamente, desse lado, né, do Pacífico, na costa, que é banhada pelo Pacífico, né? Então,
por exemplo, as maiores altitudes dentro do relevo da América Latina vai estar mais a oeste dessas áreas. As montanhas, né, como os Andes e outras montanhas menores que os Andes, mas que vão existir também, vão estar desse lado. O lado leste, que é, por exemplo, onde o Brasil está, já é mais estável do ponto de vista do tectonismo de placa. Então, por exemplo, não vai ter atividades vulcânicas, o relevo vai ser um relevo mais aplanado, mais reto, vai ser um relevo mais desgastado, porque está mais estável e agora sofre só com elementos externos, só com a chuva, né? Com o vento, com a ação do homem, porque o relevo ele é fruto de ação de elementos internos, no caso é o tectonismo de placas, que faz com que ele soerga, ou seja, faz com que ele suba, aumente sua altimetria, e elementos externos, que faz com que ele diminua sua altimetria, que ele se desgaste. Né? Os elementos externos é a chuva, o vento, a ação do homem, a ação biótica dos animais e vários outros. Né? Esses são todos os elementos externos que vai rebaixando o relevo, que vai desgastando o relevo. E o elemento interno, que é o tectonismo de placas, que só ergue o relevo. Se a gente pega a América Latina, o lado leste, o lado oeste, aliás, que é banhado, né, nas costas do Pacífico, vai ter esse tectonismo de placa muito intenso. Né? São placas tectônicas que estão instáveis. E aí é um relevo que está ainda hoje sendo soerguido. Então tem maior altimetria. Se a gente pega o lado leste, onde que a gente está, por exemplo, que vai ser banhado pelo Atlântico, principalmente aqui na América do Sul, vai ser mais estável. Vão ser placas tectônicas mais estáveis. E aí vai sofrer a ação só dos elementos externos. Então vai ser um relevo mais baixo, mais rebaixado. Né? Do ponto de vista climático, eu já falei com vocês que a América Latina ela está sobre o domínio de três macroclimas, né? Que é o tropical, o temperado sul e o norte. Só isso aí já dá uma gama enorme de climas que vai ter nessa faixa da América que a gente está falando. E tem essa questão da altitude também e outros elementos que vão compor os climas da América Latina. Então, a América Latina ela é composta pelo clima equatorial, mais perto da faixa da linha do Equador, que é um clima extremamente quente e úmido, que inclusive pega a faixa norte do Brasil aqui, a região norte, a região amazônica, é esse clima. O clima tropical, propriamente dito, com duas estações bem definidas, um clima quente também, com verão bem definido, um inverno bem definido, não tendo outras estações tão bem definidas, inclusive é o clima mais predominante do nosso país. Né? O nosso país ele tem um clima tropical e suas subdefinições. Ela tem um clima subtropical, que vai ser no sul do Brasil, Uruguai, ali pega um pouco desse clima subtropical, que é um clima passando do tropical para o temperado, então já é um clima mais frio, é um clima que já tem características do clima temperado. Né? Ela tem o clima desértico, tem um deserto no Chile, tem um deserto, né? Então tem um clima desértico, um clima totalmente seco. Ela tem um clima semiárido, inclusive pega um pouco do Nordeste do Brasil, esse clima semiárido, que também é um clima seco, não tanto quanto o clima desértico, né? O clima desértico, uma outra característica dele que eu não falei é que ele é extremamente quente durante o dia e extremamente frio durante as noites, as madrugadas. Por que isso? Porque a areia que está ali no deserto, ela não tem a capacidade de reter o calor que vem sobre ela, então ela reflete todo esse calor. Então, como ela não retém, de noite fica frio. O semiárido, como eu disse, é seco, mas não tão seco como o deserto. É o clima mais ou menos aí é o clima que está sobre boa parte da região do Nordeste do Brasil. Tem um clima mediterrâneo, né? Um pouco mais ao norte aí da América Latina, né? Ali sobre o Oceano Atlântico, né? Pouca desse clima. O clima temperado, mais ao norte também,
bem lá no sul, que aí vai ser o clima temperado norte e o temperado sul, que aí é um clima que tem, ao contrário do tropical, o clima temperado ele tem as 4 estações muito bem definidas: verão, inverno, outono e primavera, né? Porque os países que estão dentro do clima temperado, ou eles se aproximam ou eles se afastam muito do sol. Então eles têm as 4 estações bem definidas, muito bem, dá para notar muito bem elas dentro desses climas, dentro desses países, né? Aí, por exemplo, a vegetação de um clima temperado, ela tem que se adaptar a isso. É aquele tipo de vegetação que lá no outono ela cai as folhas, as flores, para se adaptar ao inverno. Depois, na primavera, ela floresce tudo de novo, com folhas para se adaptar ao verão, e assim vai, né? E o frio de montanha, né, que tem também, o frio de montanha povoa os Andes e vai povoar boa parte predominantemente mais pro leste, na costa do Oceano Pacífico, por conta da altitude, né? Quanto mais alto um lugar, quanto maior a altimetria você está, mais frio faz. A cada 100 metros de altitude que você sobe, cai 0,6 graus, porque você está se afastando da atmosfera, consequentemente está indo para um local mais frio. Então, esses lugares de maior altimetria, que eu já falei para vocês, que é a costa oeste da América Latina, vai ter em boa parte desses lugares o clima frio de montanha. Então é isso, pessoal, basicamente é isso, sobre as paisagens naturais da América Latina. Eu não quis estender muito, tem mais coisas para falar, óbvio. Eu traço um panorama geral disso, né? Até porque a gente está falando de uma porção territorial da América muito extensa, né, com uma variedade enorme de climas, de biomas e tudo mais. Então eu dei uma pincelada aí geral nessas paisagens naturais da América Latina, ok?